acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor Patrícia Reis. sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego, Inês Pedrosa. mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes, Rita Ferro. que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre, Ana Daniela Soares. um livro é maior do que a gente. A páginas tantas. Camilo Peçanha e Jane Austen são dois autores que não nos podem passar ao lado neste ano de 2017. Inês Pedrosa, algum mais da tua preferência, mais próximo de ti? Ou nem por isso? O Camilo Peçanha, porque, bem, para já porque eu começo sempre pelos da língua portuguesa O que é nacional é bom. não, o que é nacional no caso da literatura de facto é bom, mas mesmo que não tivéssemos a literatura tão forte como temos, eu penso que a primeira obrigação de um escritor de determinada língua é conhecer bem a literatura dessa língua, porque é a matéria plástica com que trabalha. Eu gosto muito do Camilo Peçanha, embora, porque li-o muito cedo e ficou-me desde cedo, mas não só por isso, porque é um autor, eu ia dizer, Agora um pouco esquecido. É um pouco Tirando esquecido. uma obra, Clepsidra, que penso que é... não, mas é a única, é que ele É a deixou única. uma única obra, que é a Clepsidra, que foi tendo várias edições ao longo do tempo, e a Foi primeira Ana Castro edição Osório que foi a reuniu, Ana não é? Castro Osório que a publicou. Ana Castro Osório, que foi uma mulher também, olha, essa, porque eu tenho uma enorme admiração, porque foi uma mulher com uma vida, um ativismo, também escritora, mas foi a fundadora de várias agremiações feministas em Portugal. Logo no princípio do século, antes mesmo da República, depois foi uma grande lutadora republicana e maçom e isso tudo, mas ela lançou o Grupo Português de Estudos Feministas, este nome tão moderno, em 1907, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 1909, a Associação de Propaganda Feminista em 1912, etc. E foi uma paixão que teve o Camilo Peçanha. E um dos poemas da Clepsidra, lembro-me de um claramente, que fala do teu noivado e minha tristeza pelo teu noivado, porque ela foi sempre muito amiga dele, mas não namorada dele, e ele entretanto foi para Macau. Ou, aliás, ele viveu grande parte da vida em Macau, e foi ela que, em Portugal, ele publicava poemas dispersos, foi ela que lhe organizou, eu estava aqui a ver a data, em 1920, ainda ele era vivo, e foi a primeira edição da Clepsidra, a partir de recortes de jornais ela tinha uma editora, publicou ela mesma na sua editora Lusitânia. E tem esse mérito. Ele foi considerado um tempo um simbolista, mas ele não é... o que é interessante nele é que ele não é um clássico simbolista e tem muitas afinidades com o grupo do Orfeu, com o modernismo português, que é um modernismo muito variado, e com Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro. Ele conheceu Fernando Pessoa uma das vezes que veio a Macau, em 1915, salvo erro, foi apresentado ao Fernando Pessoa. Porquê? Não tanto o modernismo canta as cidades, o urbanismo, a técnica e o futuro, e realmente o tom de Camilo Peçanha, pelo contrário, é crepuscular, sombrio, é uma poética do desastre, parece que tudo é uma poesia onde quando nós começamos a ler, já tudo aconteceu, é uma poesia póstuma em relação à vida. Quer dizer, ele vive ainda novo, já parece que tudo lhe aconteceu e tudo lhe correu mal. Por isso, eu estava a dizer, li-o muito nova e numa época em que este tipo de poesia, da estética do desastre, da ruína, nos é particularmente sensível, porque os adolescentes estão sempre em ruínas, não é? São ruínas em permanente reconstrução. E por isso... embora não entendesse a poesia dele, porque é uma poesia também muito simbólica e muito
culta, mas não entender-se na sua totalidade muito nova, mas muito nova, aderi muito a Camilo Peçanha e a esta tristeza, este culto do destroço, o culto do perdido e da perdição. Rita Ferro, e Olá! tu? Camilo Peçanha é um dos autores da tua preferência? É um autor seguramente que me impressionou muito em miúda, e não só foi apresentado, como Inês disse, e lembrou-me muito bem, ao Fernando Pessoa, como o Fernando Pessoa tirou-lhe o chapéu, quer dizer, foi um dos seus mestres. O Fernando Pessoa escreveu o Opiário por causa do Peçanha ser um opiómano, é assim que se diz, não é? Morreu disso, aliás. Exato. E ele, efetivamente, tem um degredo em Macau de 26 anos, e houve várias pessoas que o estudaram, um deles o Gaspar Simões, e que dizem que é porque ele tinha um irmão, que ele foi para Macau em busca de mais dinheiro, que tinha um irmão um bocadinho necessitado e que estava a precisar de dinheiro, e então concorreu àquele lugar em Macau para ganhar mais de professor, para ganhar mais dinheiro. Mas não, quer dizer, o que se sabe exatamente é que imaginem, o que é mais lógico de tudo foi este desgosto brutal que lhe deu a Ana de Castro Osório, que era, enfim, irmã do seu melhor amigo, do Alberto Osório de Castro. Eles trocaram o nome, Castro Osório, Osório de Castro. E que eu até me lembrei aqui de uma coisa gira, que foi um verso que explica esta tragédia, não é? Porque foi uma tragédia. A vida dele foi toda uma tragédia, e já explico, mais tarde chegamos lá, mas ele diz: a 7 chaves, a carta encantada e um lenço bordado eu hei de levar. Chama-se Canção da Despedida, e foi depois de ele levar com os pés da Ana Castro Osório numa carta um pouco seca. A 7 chaves, a carta encantada e um lenço bordado eu hei de levar, que é para molhar na água salgada no dia em que enfim deixar de chorar. Depois, entretanto, anos mais tarde, a Ana de Castro Osório enviúva, é assim que se diz, não é? Há quem diga enviuvece. Estou a brincar. Estás mesmo Mas a precisar de lindo, não é? isto. Mas poderá ser, Enviuvar, poderá ser um belo título de um livro, já que temos o envelhecer. Não, enviuvecer é bonito. Opa. E ele vem a Lisboa cheio de esperanças, mas mais uma vez, e faz com ela, trabalha com ela aos versos, tudo aquilo, mas mais uma vez ela mostra-lhe que é só amiga. É preciso ver que também havia aqui cá para mim havia aqui também uma questão social. Qual era a grande tragédia íntima antes de Castro Osório? Era a origem dele. Ele era casado, ele era filho de um Peçanha, daqueles Peçanhas bons, com senhoria firme até ao século XIII, faz de conta, e ele é filho de uma criada, embora depois venha a ser prefilhada. Eu digo criada, como se dizia à época, não é? E é engraçado que ele digere sempre isto mal, culpa o pai, mas a verdade é que quando vai para Macau acaba por se amancebar com uma criada também chinesa, e depois com a filha desta criada chinesa e uma terceira chinesa, todas com uma origem humílima, e pronto. E portanto, eu acho que a Ana de Castro Osório, que ele conhece em Óbidos, aliás, como o irmão, o grande amigo do Camilo Peçanha. Onde ele foi advogado, Óbidos, onde ele vivia, era advogado. Sim, exatamente, direito, é? Que era uma família burguesa, digamos assim, e que com raízes também aristocratas, e que não gostava muito desta origem ambígua do Camilo. Mas eu quando os textos, desculpem se me estou a alongar agora já para o início, mas lembrei uma realidade. Agora, quando eu voltei a estudá-lo, lembrei uma realidade, porque ele, além de simbolista, tudo aquilo que a Inês diz, que foi considerado um decadentista. E percebi a influência que o ultimato inglês teve nos intelectuais daquele tempo. E as mortes, foi o Antero, foi não só na literatura, o Antero, o Mouzinho de Albuquerque, o Camilo Castelo Branco, o Soares do Rei, escultor. Todos estes, o Trindade Coelho, todos estes morreram humilhados por mataram-se, não é? Mas uma das razões que começou o tal decadentismo psicológico daquela gente foi a humilhação
do ultimato inglês que só punha, quer dizer, que ignorou olimpicamente o mapa de cor-de-rosa, não é? E, portanto, há aqui um verso dele que eu também me lembrava, fui procurá-lo, e ele dizia: eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Também fui ver no dicionário o que era inerme. E o que é Porque eu inerme, conhecia Rita inerme, mas não Ferro? conhecia inerme, confesso aqui, em direto. Inerme é desarmado, inofensivo. Ou que se quem pudesse desligar sem ruído, no chão sumir-se como fez um verme. Pronto, isto rima com inerme. Precisa às vezes buscar uma busca incessante de vocábulos para rimar. Mas pronto, ele tinha sentiu mais do que ninguém esta humilhação, portanto foi a história do pai, a história do país e a sua história pessoal. Foi uma tragédia. E passo já. Sem em relação à dúvida. Jane Austen, também posso... Já vamos, já lá vamos, já já lá chegamos vamos, lá. já lá vamos. Já Uma coisa de chegamos lá. cada vez. Vamos arrumar o homem. Criado. primeiro. Patrícia Reis, há aqui um aspecto de Camilo Peçanha que nós ainda não falámos muito, mas que também é importante, até porque ele trabalhou bastante essa área. Ele foi para Macau e dedicou-se muito também à cultura chinesa À e cultura chinesa macaense. e à não é? tradução. Tradução, Ninguém sabe estudos, exatamente, não é? sim, estudos. Ninguém Ensaios. sabe exatamente até que ponto é que ele dominava. Eu suponho que seja o cantonês, porque em Macau fala-se cantonês, não se fala mandarim. Quer dizer, na China existem diversos dialetos, mas dialetos, línguas oficiais, enfim, aquilo é uma imensidão, não é? Aquilo não é um país, é um continente para todos os efeitos. E ele Deixemos a Rita tossir. Está, Rita, recuperada? Deixei de Não fumar, vais Inês, ficar já aqui, sabes não é? dizer que estou à compita contigo. Tá bem. Agora estes dias são para lavar os broncos. E o que é interessante é que depois da morte dele foi publicado uma coletânea de escritos e artigos sobre a cultura chinesa, que se chama precisamente China, não tem assim um título muito impressionante, que é muito difícil de encontrar, que a primeira vez que é publicado é pela Agência Geral das Colónias, o que tem a sua graça. Tem uma capa muito bonitinha da época, e chama-se só China, e ele, uma das coisas que faz é a tradução das 8 elegias chinesas, e aquilo que se diz é que, de facto, não é fácil de todo traduzir, mas também ninguém consegue dizer exatamente até que ponto é que ele dominava a língua ou não. Há uma carta, não sei bem se é uma carta, se é um documento que ele terá deixado, em que ele diz que traduzi literalmente tanto quanto a radical diferença entre o gênio das duas línguas o permite. Esforcei-me por não suprimir nenhuma das ideias contidas no original, por adjetiva e acessória que fosse, embora tendo por vezes de sacrificar a essa imposição de fidelidade os longes de ritmo e a relativa simetria, de forma que eu desejaria dar à tradução de cada quadra chinesa na impossibilidade de as traduzir em quadras de versos portugueses. Quem se interessar por isto, eu aconselho vivamente o 4º livro de ficção do Paulo José Miranda, que se chama Mal, e que enfim, Está cá disponível? Sim. Paulo José Miranda? O Paulo José Miranda publicou Olha, isto Paulo José Miranda. não há muito tempo. É sobre a poesia e a vida do Peçanha. Ele teve uma bolsa de estudo de criação literária da Fundação Oriente Salvo Erro para estar em Macau durante um período. E a história é um professor de português em Macau que prepara uma dissertação sobre Peçanha e vai encontrando paralelos entre si e a história de Peçanha. Eu gosto muito do Paulo José Miranda, devo dizer. Acho um homem muito interessante, acho um bom escritor e acho um bom pensador. Com um percurso muito low profile, muito discreto, mas é de facto muito independente, é verdade. Mas é uma pessoa que deveríamos O título desse seguir. livro, vamos Mal. repetir. Chama-se Mal. Mal, Sim, e editado pela Cotovia, Editado exatamente, em pela 2002, Sim. presumo. Portanto, acredito que não seja fácil de encontrar. Acredito, não é? Pronto. Mas nunca se sabe. Mas nunca se sabe. Claro que o Camilo teria que dominar alguma coisa para ter a capacidade para traduzir as 8 elegias chinesas. Isso não temos dúvida nenhuma. Ele escreve a José Vicente Jorge, que era um dos seus grandes amigos e que ele considerava a determinada altura quase como um mentor. Diz-lhe finalmente nada confiando nos recursos próprios, imperfeitas noções de simples estudiosos amadores adquiridas ao acaso das horas vagas, submeti o trabalho à censura do meu velho amigo e querido mestre Sr. José Vicente Jorge. Ou seja, é evidente que Macau tem muito mais influência na vida dele e a maior parte das pessoas não fala muito
da influência que terá na sua poética. O que eu acho engraçado é pensarmos o que era Macau àquela época e como é que um homem que claramente educado numa tradição judaico-cristã vai sentir em Macau. Sim, é uma colónia portuguesa, mas Macau é claramente um país da Ásia, não é? Portanto, é um país onde nós temos o daoísmo, onde temos o budismo, onde temos o confucionismo, onde temos por aí fora. E seria muito interessante perceber até que ponto é que se criou nele ou não um deslumbre pela vida na Ásia que eu acho que não se reflete na poesia, não é? Mas atenção que ele tem 2 novelas, não é? E numa delas eu acho que temos aqui, uma delas chama-se Madalena, salvo erro, e a outra chama-se Segundo Amante. E no Segundo Parece Amante... que a Madalena era a mãe. Sim, o Segundo Amante é precisamente sobre este trauma do pai ser aristocrata e a mãe ser da arraia miúda, vamos dizer assim. Mas que se chamava Espírito Santo. Sim, mas acho que esta segunda, acho que este Santo. Segundo Amante também já reflete um pouco da sua experiência pessoal, como a Rita referiu, porque afinal de contas ele segue o padrão do pai, não é? Completamente. O que é muito engraçado. E tem filhos E chineses. tem filhos chineses e pronto. E sabe-se muito pouco da vida pessoal dele. Aqueles anos todos que ele viveu em Macau não têm, nós nunca tivemos uma biografia, chamemos-lhe assim, digna desse nome, nem temos nenhuma, para que possamos dizer até que ponto é que, porque é que ele escreveu tão pouco, porque afinal de contas ele não escreveu muito, não é? Que se Era saiba, óbvio, vamos lá, que se saiba, porque temos que pôr as coisas assim, não é? Que se saiba. Ele morre em Macau, portanto, quer dizer... E a grande questão é, se clepsidra não fizesse parte do currículo escolar, será que Se calhar ninguém conheceríamos? conhecia. Pois. Não, se calhar ninguém conhecia. Clepsidra é Eu uma devo dizer que a palavra que indica clepsidra um relógio de água. Faz Sim. parte de que ano? Tens ideia, Patrícia? É porque eu não me lembro de ter dado na escola, curiosamente. Eu acho que faz parte já do 10º ano. Exato. No secundário, Portanto, em quem vai português, para 11º primário. uma área Mas científica já não creio que hoje em dia faça parte do currículo, atenção. Não? Mas escolar. pelo menos quando eu Quando eu nós- andava sim, na sim. escola, havia muitos poemas da clepsidra nos manuais de vários anos. Eu lembro-me dele aparecer Sim, frequentemente sim. nos manuais escolares. Havia um poema, já agora, se não se importar, havia um poema que eu adorava quando era adolescente, nesta senda dramática e trágica. Porquê e que somos horrível. sempre tão dramáticos na adolescência? Porque é o que a Inês Sofre diz, muito, estamos Ana em Daniela. ruínas e Eu não me lembro de ter construímos sofrido assim. Mas é que tu és uma exceção. Mas tu és uma exceção. É Há um lado de em ti reconstrução. profundamente fora Estás a do enterrar normal. a infância e a construir o que tu serás na idade adulta. É Mas complicado. então vou-vos ler, se não se importam, porque é mesmo uma coisa de caixão à cova. O meu coração desce, um balão apagado. Melhor fora que ardesse nas trevas, incendiado. Na bruma fasdienta, como um caixão à cova. Porque antes não rebenta da dor violenta e nova. Que apego ainda o sustém. Átomo miserando, se o esmagasse o trem de um comboio arquejante. O inane, vil despojo, da alma egoísta e fraca, trouxesse o mar de rojo, levasse-o a ressaca. Ora, lá está. É isto. É, de caixão à cova. Bem, não podemos dizer é que Jane Austen seja de caixão à cova. Isso nem por isso. Pois não, Inês? Não, a Jane Austen tem uma característica, é que os romances da Jane Austen acabam todos bem. Todas as protagonistas casam-se, tudo acaba em casamentos felizes. Era isso, casamentos felizes. Casamentos felizes. E ela foi... acho que é no cânon ocidental. O Harold Bloom, crítico famoso, fez um livro chamado O Cânon Ocidental, onde, portanto, que se tornou canónico ele próprio e bastante polémico sobre aquilo que ele considera o cânon, até porque a ideia de cânon hoje em dia é muito contestada e, a meu ver, bem, tem de ser reanalisada, a meu ver, com toda a justiça, porque as mulheres foram completamente apagadas dos cânones em todas as áreas, muitas vezes porque não tiveram, de facto, grande acesso a certo tipo de artes, mas na escrita, que começaram a ter acesso mais cedo do que à escultura ou outro tipo de artes, também foram bastante apagadas. E no cânon do Harold Bloom, a Jane Austen é uma das 4 ou 5, eu penso que são 4, das quais é Emily Dickinson, salvo erro. Emily Dickinson... Emily Bronte? Não, Não. eu penso que não. E a Virginia Woolf, quem era? A George Eliot. Ah. E, enfim.
E Sem dúvida, uma autora a descobrir, George exatamente, Eliot. Muito, muito bom. Muito bom. E ele diz que ele faz um capítulo sobre a Jane Austen, comparando-a, não é bem, comparar não é bem o termo, mas enfim, aproximando-a do Wordsworth, o poeta, e dizendo que ambos fazem uma poesia, em prosa ou em poesia, a poesia do casamento. No fundo, cantam as alegrias do casamento. E que a Jane Austen tem esse tom solar de ser uma valorizadora da alegria e da alegria do casamento, embora num modelo muito irónico, porque ela sempre foi... Faltavas dizer isso, sim, não era literal. Não era literal. Mas é verdade que quando nós pensamos que a maior parte dos romances, já desde essa época, estamos a falar do século XIX até agora, acabam mal. Os romances acabam mais vezes mal. E basta termos alguém muito doente num hospital, uma tia velhinha, e querermos dar-lhe um romance que a anime, é complicado. Um romance bom e que anime. E os romances da Jane Austen, por exemplo, estava a pensar precisamente das Irmãs Brontë, que eu tanto amo. Eu gosto muito da Charlotte Brontë porque acaba bem, mas é um bem relativo, porque passam-se muitas tragédias e a felicidade final é depois de passarem por muita tortura. E aqui na Jane Austen também há umas dificuldades. Há umas dificuldades, mas são umas dificuldadezinhas. É um mundo muito sossegado. Muito campestre. E agora, ela teve muito sucesso em vida. Porque eu acho que ela tem uma característica que é, ela tem um estilo muito acessível, muito, há uma expressão inglesa que dizia que ela era light, bright and sparkling, luminosa, inteligente e borbulhante, sparkling como a água, com borbulhas. Afinal, não é? light é bom. Light, viste? Não, para a Jane Austen. Não, mas light E teve para mim é elogios, leve. light no sentido sim, light de luz também. Light. E teve elogios do Walter Scott, na altura, críticas que lhe louvavam o espírito e a originalidade. Já ela tinha morrido, a Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë nasceu um ano antes da morte da Jane Austen. Portanto, não são já contemporâneas propriamente. Diz que é extraordinário como ela descrevia a superfície da vida inglesa. Mas, na verdade, a superfície nela é fundo. A superfície refere-se não só ao mundo do romance, mas ao mundo da produção e da recepção do romance, quer em termos históricos, quer em termos literários. E apercebemos que, sob aquela ordem, aquela calma aparente, há um mundo em mudança, cujas estruturas estão a deslocar-se. Um mundo tradicional, assombrado pela força, pela inquietação, pelo radicalismo da Revolução Francesa, que já tinha acontecido quando ela escreveu os seus romances, e um mundo onde a sensibilidade romântica e o horror gótico vêm perturbar e subverter a estética racional das proporções própria do século XVIII, de onde ela vem, o século do iluminismo. Através da fidelidade ao pormenor, Jane Austen, porque os livros dela têm muito detalhe da vida cotidiana das pessoas. Dá-nos um retrato social incisivo que revela os valores mais profundos daquela sociedade. Mas também brinca com o leitor continuamente. E, portanto, onde eu queria chegar é ela, por exemplo, na Emma. Eu gosto muito de um romance Emma, quer dizer, há muitos outros, sei lá... Persuasão. Persuasão é aquele que o Harold Bloom releva mais e que diz que é o mais melancólico. Persuasão também acaba bem, mas é todo é um romance onde a tristeza atravessa o romance todo, que é uma jovem que é persuadida a não casar com o homem com que ela quer casar e só 8 anos depois lá vai casar com ele, mas a grandes penas, e há um tom melancólico que atravessa o romance todo. Mas a Emma é interessante enquanto análise do que é Jane Austen, porque Emma é uma alcoviteira que se dedica a uma série de jogos fantasiosos para tentar organizar a vida dos outros. Ela, com o melhor das intenções, quer organizar quase à força a vida dos outros. E é um romance que pode-se chamar de meta-romance. Porquê? Porque aquilo que ela faz com a vida dos outros é o que o romancista faz ao escrever um romance. Projetar uma intriga, compreender, entender, definir as personagens,
saborear as complicações e os obstáculos e contorná-los, e depois, no fim, acontece-lhe muitas vezes lamentar os erros cometidos. E isto É serve... engraçado, sabes que eu sempre achei que a Emma era a Jane Austen, propriamente dita. Pois na é. minha cabeça. calhar. Claro, Sim. porque é uma mulher que não... É o que faz mais sentido lendo os livros, não é? Aquela que é É. mais por próxima. procuração outras vezes. Se não bem é? que a Emma acaba por casar casar, e ela coisa não- que e- ela não Não, ela aconteceu. aceita e no dia seguinte diz que não, não é? Pronto. Ela Não, terá não, tido e há um um que romance morre, é infeliz. todo um há azar. eu Sim, acho é que é todo aquele um que ela azar. gostaria Morre. terá morrido, não é? Lá está, Agora- tudo é tão cor-de-rosa. Não, este E é depois, negro. eu A vida gostaria dela é negra. só sobre a Austen dizer que aproveitar para recomendar aos leitores que se interessem por estas coisas há um ensaio que é fundamental na crítica feminista, no entendimento literário a partir da crítica feminista, que é The Mad Woman in the Attic, The Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination, que se traduziria, se estivesse traduzido, que não está. Queridos editores, pois há muita coisa, e esta era fundamental, já é um ensaio dos anos 70, salvo erro, que seria A Mulher no Sótão, a Escritora e a Imaginação Literária do século XIX. Este ensaio de Susan Gilbert e Sandra Guber assinalou em relação, ele fala de outras autoras, a Mulher no Sótão é a mulher da Charlotte Brontë, que está no livro de Jane Eyre. Mas, no fundo, é uma metáfora claro. das mulheres presas nos Mulheres sótãos. Escritoras. E assinala as fissuras textuais através das quais, e é muito engraçado ler os livros dela com esta perspectiva, através das quais a Jane Austen vai exprimindo a experiência das mulheres. E, por exemplo, no Emma, há uma parte muito bonita já no fim do livro, em que ela se refere aos dias das mulheres como dias de insignificância e maldade. Isto é fabuloso e é... E nada mudou. Ora bem, E nada mudou, diz a Rita. eu tinha aqui tomado esta nota, terá desaparecido por completo Não, a Rita já decidiu. Mas a Rita já avançou. E não é só entre as mulheres burras, mesmo entre Pois. as mulheres intelectuais, continua esse arquétipo Pois, exatamente. da maldadezinha com os rivais, digamos assim. Porque vivem na insignificância, reduzidas também à insignificância, mas mesmo que a insignificância se vá arredando Não, da mulher, a mulher não se arreda da insignificância. Não, é que Podes nós tirar uma já- mulher da insignificância, mas não se pode tirar a insignificância da mulher. Ora bem, E já então não sim. estamos no sótão, mas estamos só no corredor, não estamos na sala. Ainda não entramos. Ainda não Estamos a dar o na ouro ao sala. bandido dos machistas. Melhor Pois. é calar-me já. Pois. Pois, pronto. Agora, e outra coisa que é curioso, me parece curioso na Jane Austen são romances de amor, mas o amor nunca é o amor-paixão. Não sei se isso faltou na vida dela. É um amor muito cheio de bom senso, ela tem um título de sensibilidade e bom senso, que é um encontro de almas que começam por se compreender no silêncio. Aliás, isso é muito bonito. Muitas vezes nos livros dela, quer as maiores amigas ou as irmãs, que muitas vezes são muito íntimas, quer os amantes que ainda não se descobriram como tal, e isso acontece muito nos livros dela, e é difícil fazer isso com a subtileza com que ela o faz. O encontro progressivo de duas almas que nem sequer se apercebem, é muito o caso da Emma, e de muitas protagonistas dela, que estão a ver todos os outros a viver à sua volta e são muito inteligentes sobre toda a gente, mas não se apercebem dos seus próprios sentimentos. E, portanto, em vez daquela paixão fulgurante, vai acontecendo uma descoberta progressiva de uma E pessoa. nunca é uma coisa sexualizada, o que é interessante. Pois. E é mais o afeto, nessa altura nem se como diria falava. nosso Marcelo, do que propriamente o amor. Não é? Ora, lá está. Rita, leste muitos livros de Jane Austen? E alguns, não é? Aqueles mais conhecidos que Também é chegaram a uma, nós é uma mais leitura de rapidamente, porque eu juventude, sou não é? mais- Ou não? Eu, por Não acaso, já li sei, há quem tarde. tenha Já li altíssimas e elevadíssimas considerações sobre Jane Austen e que lhe vêem e entrevêem várias camadas de intelectualidade, só que na altura eu era muito miúda e aquilo maçava-me. Pois a miúda Porque também me maçava. Maçava-me bastante. Mas antes da Jane Austen, deixa-me só dizer umas coisinhas sobre ainda o nosso Camilo, não há só Castelo Camilo Branco. Peçanha, antes Exato. Peçanha. para ouvintes que tenham chegado a meio e não E sei. já agora também não dissemos datas, já lá vamos, sim, diz o que tens a Quando dizer. a Patrícia, isso é 1867, 1926. Mil, Faz exatamente. 150 anos do seu nascimento agora A em 9 de outubro.
Setembro? Não era 9 de outubro. Quando 9 a de outubro. Patrícia Reis estava a dizer que se conhece pouco a vida dele e os pensamentos dele nessa época, primeiro, há uma coisa que se sabe, é que ele nunca também esteve bem no degredo. Ele estava-se constantemente com uma enorme amargura de não estar no seu país. Mas estar aqui significava estar ao lado da mulher que amava, casada e com filhinhos. Ela casou depois com a Ana Castro Osório, casou depois com um um Paulino, republicano. qualquer coisa. É poeta. também era poeta, mas Exatamente. do qual não reza a história. E depois tiveram um filho que também ajudou bastante, aumentou a clepsidra. O Exato. filho, lembra-se? João Castro Osório. Exatamente. Mas queria dizer que nas cartas dele, na correspondência, estão publicadas para não só para o Alberto Osório de Castro, como para outros, se percebe muito o que ele vai sentindo ao longo dos tempos. Portanto, para quem estiver interessada nele, pode ir. Faltou dizer que ele foi também amigo do Venceslau de Moraes, que também foi professor em Macau, e que, Exato. como ele era, digamos, o homólogo japonês, porque o Venceslau Moraes deixou muita coisa sobre o Japão, este deixou muita coisa sobre a China. E Rita, pronto. já agora, Ah, antes de passar, como se calhar já não temos tempo de passar A Jane Austen. outra vez, de falar Sim. outra vez do Camilo Peçanha, tu própria tinhas sugerido, quando falámos deste Camilo Peçanha, já não é contemporânea dele, mas dar uma palavrinha para dizer quem se interessar pelos assuntos de Macau, e foi uma sugestão tua. Leia também a Maria Ondina Braga, que é outra macaense da nossa história literária recente. Exatamente, mas eu acho a Maria Ondina lancinante, mas não acho uma mulher de difícil compreensão. Quer dizer, eu acho que entrar naquela alma é um pouco difícil. Mas Eu achas não- difíceis os contos dela? Ela é sobretudo uma contista, Sim. eu acho muito precisa e Achas? eu acho Eu incisiva e talvez talentosa na pequena, Lembrei-me na pequena história que define uma cultura e que define a diferença entre a cultura portuguesa e a cultura de Macau. Eu Ela gostei muito de ela ler. própria que eu acho, sobretudo, difícil de entrar. Quer dizer, não há nada sobre ela que me permita. Por acaso, o José António Barreiros publicou qualquer coisa dela, o advogado que tem uma editora agora chamada Labirinto de Letras. Tem um deslumbramento, e aquilo que eu sei da Ondina vem mais ou menos daquilo. Mas acho uma mulher um pouco estranha. Para dizer o mínimo. Claro que eu falei dela, mas apenas por aproximação. Não sei suficientemente sobre a Maria Ondina. Não sei. O que li dela gosto muito, mas acho... Procurem a estátua Não de é para sal, todos. queridos ouvintes. Sabes que, parentes, encontrei recentemente um nosso ouvinte, como encontro sempre que vou por esse país, como todas nós encontramos quando vamos pelo país, e agradecemos aos ouvintes que nos ouvem de norte a sul. E agora em Bragança, recentemente, encontrei um ouvinte que nos disse, que nos pediu que quando dissermos títulos de livros, o digamos devagar e bom som, E sei porque sobre posições. está com o caderninho e já tem tido muito boas leituras. Agradeceu-nos várias boas leituras que teve de sugestões nossas. Por isso Bom, é que já eu agora lembrei. aproveito Sim. para dizer que no Funchal fui abordada por várias pessoas. Meu a Deus, dizer são que milhões e milhões de fãs. E também Não, fizeram mas é um bom comentário saber em que fazemos relação a esse serviço Sigeríssimo, público. que Claro, era- não, escrevam Refrar. baixo. Não, não, Escrevam. de todo. Ninguém falou disso. Ninguém falou Que eu de falo falas pouco. baixo. Não, falou que houve um programa qualquer em que tu disseste a tua atitude em relação ao meio literário português. Já não me chateio, já não me coisa aqui. E essa pessoa delirou com aquele teu statement. Pronto, já não, Já não dei. ouço, já não falo, já não escuto, já coisa nenhuma. Era assim uma coisa É tipo os radical. três macaquinhos. Era uma coisa radical. Mas que adoram esta maneira completamente despretensiosa de falarmos, em que uma diz uma coisa e quando acaba a outra diz não concordo nada. E que eles gostam disso, que normalmente os intelectuais, este detalhou bastante a crítica, os intelectuais têm digamos, uma cavalaria cerimónia. uns com os outros, uma cerimónia. sim. De rebanho. Já Uma foi. tendência de rebanho. Sim, talvez Sim, mas os nós cavalheiros sabemos mais. demasiado Nós... dos podres de cada uma para até estarmos aqui com academias. Pronto, e só para rematar então, o Camilo colecionou toda a vida objetos preciosos, antiguidades Exatamente. Camilo Peçanha. do Oriente, o Queridos Camilo ouvintes. Peçanha, Sim. e ainda não tinha começado a Austen. Não, mas é que os nossos ouvintes, Camilo alguns Castelo entram a Branco. meio. Ah, E ao pronto, Camilo estamos a Castelo falar de- Branco, aos Camilos. Pronto, e que doou ao Estado português, e agora quando falaste no Museu do Oriente, quem sabe não estará lá neste momento, mas de facto ele doou ao Estado.
Então, e que livros leste de Jane Austen, Rita Ferro? Então, eu mais já te apreciado. disse Ah. o Orgulho e Orgulho e Preconceito. o Sensibilidade e Bom Senso, e acho que li a Emma também, mas acho-a um bocadinho maçadora. E, sobretudo, ela tem uma coisa que me enerva. Ela também tem um lado provinciano, como todos sabem. Vivia completamente isolada, e há uma história linda que eu acho dela, porque havia uma ponte que chiava quando as pessoas passavam, perto da casa dela, onde ela escrevia. E ela era de tal maneira, digamos, uma pessoa, um bicho social, que não gostava de ver ninguém, que pediu às tantas, um presidente da Câmara lá da época, disse que ia arranjar aquela ponte, e ela disse não, porque eu gosto de saber quando vem Para não apanhar a alguém, escrever. Uma para não espécie de apanhar a alarme. escrever. Uma Exatamente. espécie de Uma espécie de alarme. alarme, sensor moderníssimo. E também te enerva. E então Não, o mas que eu eu vou-te achava... dizer, eu acho-a também um bocadinho chata. Agora É que estamos a chatinha, falar com é toda chatinha. Temos que dizer o que sentimos, senão ninguém nos falar com respeita. toda a pronta. É chatinha e, sobretudo, tem um condimento que me enerva imenso, por exemplo, nas novelas brasileiras, que é tudo à volta de um homem. Exato. As mulheres brasileiras, atualmente, isto passava-se no século XIX. Início Agora, do século XIX. Isso é século XIX. Agora, isto passa-se no século XXI, não é? Quer dizer, tudo agora. E há 3 ou 4 gajas que matam, esfolam, intrigam-se, não sei Meus quê, amigos, para isso ter o já homem. não é O homem é verdade. um brinde Isso já extraordinário. não é Normalmente, nas novelas, até é um palerma, quase sempre. Pronto, e aqui também era. Há um partido, há dinheiro. Ele faz isto, ele faz aquilo, e as meninas todas a insinuarem-se. E isto desde pequena que me ensinou, que me maçava mortalmente. Ainda hoje não posso ver uma mulher muito explícita a fazer-se a um homem, me apetece bater-lhe. Siga o Exatamente. conselho de Rita Bater-lhe. Ferro, cuidado. Bater-lhe. E Primeiro eu porque o só homem é um gostei dela. caçador e não gosta dos pássaros já na gaiola, não é? Portanto, elas não percebem que estão a perder. Nenhum homem gosta de uma tarefa facilitada a essa. Há uma coisa chamada conquista, Não, e depois mesmo deixam-nos que ficar seja mal. fictícia, lhes dá a ilusão de caçarem, que é maravilhosa. E deixa-nos ficar mal. E nós vamos fazendo difíceis e tal até à conquista final. Não é? Estas meninas agora é assim. E então, a valorização no mercado brasileiro de um homem, em prejuízo da mulher, é uma coisa absolutamente obscena para mim. Portanto, esta senhora a escrever era um homem, era Foi uma por isso que eu surpresa, não era um gostei dela em dote, era um... miúda. Ai, não sei o quê. Só O casar, quando era percebi- tudo à volta de casar, Inês. Mas só quando fui ler, eu acho que só fui ler depois já ter lido coisas sobre ela, em que diziam que havia ironia, que eu depois comecei a perceber. Quando sempre Havia novo ironia nosso social, sim. Ironia social e ironia também na descrição dos personagens, e que havia ironia, também havia uma crítica implícita, mas realmente é preciso, É uma muito cebola implícita, difícil é muito de descascar. implícita. Porque a miúda também me irritava isso. E aquela bonomia simpática, parecendo que as um bom mulheres... livro para a praia. Vocês Não, mas desculpem que eu vos vamos digo. lá, mas para a praia... Um bom livro para a praia. Bem, Fica-se A ali. praia são calhamaços. leves. Não Mas é? lá está. Eu É de calhamaços. Epá, mas isso é tão desconfortável. Eu devo não Ler é. calhamaços Não é. na praia. Não, eu estou a dizer, para a praia são demasiado calhamaços. Eu hoje é em o que dia eu quero gosto dizer. de a ler como escritora, ou seja, lê-la pela técnica. Ela tem muito boa técnica e é muito tem boa outra narradora. É, não, Mas isso ler é excertos incompreensível. de encontros, de bailes, de não sei o quê, ler excertos. Porque ler um livro inteiro ainda me irrita por essas razões que tu dizes. E Patrícia Reis, tens 3 Sou minutos alegre. para dizeres o que te irrita em Jane Conseguem Austen. ficar caladas 3 Sim, sim, minutos. desculpa eu lá. agora vou ocupar durante 3 3 minutos de não, silêncio. eu não tenho Já nada não para dizemos dizer. mais eu nada. Estou a vou contar, encher. estou a Bem, contar. Então vá. Vou-vos ler um bocadinho de uma coisa e explicar-vos porque é que eu gosto da Jane Austen a seguir. Acho incrível, diz Bingley, como todas as jovens têm tanta paciência para cultivar todos esses talentos. Todas pintam, forram biombos e fazem bolsas. E não conheci uma que não saiba fazer tudo isso. E estou seguro de que jamais me falaram de uma jovem pela primeira vez sem referir-se a quão talentosa ela é. Uma mulher deve ter um amplo conhecimento da música, do canto, do desenho, da dança e línguas modernas para merecer essa palavra talentosa. E à parte de tudo isso, deve haver algo em seu ar e na sua maneira de andar, no tom da sua voz e na sua forma de se relacionar com as pessoas e na sua expressão, que se não for assim, não merecerá completamente a palavra. Porque é que a Jane Austen sempre me interessou? Porque eu fiz história e isto é uma maravilha para a corrente da pequena história. Que é como quem diz, queres saber tudo sobre o início do século XIX, queres saber tudo sobre o final do século XVIII, sobre a Inglaterra no campo, aqui tens tudo. Como é que era a vida, como é que as pessoas se organizavam, o que é que faziam, que entretens é que tinham, é
um livro de história, ponto. E eu sempre li assim. E eu acho absolutamente fascinante. Eu li o Dickens assim também, Charles Dickens, exatamente da mesma maneira. Dickens, que é, as histórias são poderosíssimas, mas ao mesmo tempo o que nós tiramos dali de ensinamento sobre o que era a sociedade à época. E esta perspectiva sempre foi a minha perspectiva preferida para a Jane Austen. Acho que os filmes são de entretenimento. Entretenimento não tem nada de mal, pelo contrário, as pessoas querem entretenimento porque querem coisas extraordinárias, não querem coisas comezinhas. Não me dizem muito, confesso. Os filmes não me dizem muito. E sempre. Pois, porque não têm a tessitura do texto. Não têm a tessitura do texto, não têm as ironias, enfim, e os pequenos pescares de olhos aqui e ali. Mas acho que ela era uma mulher da época dela. E é uma mulher interessante porque é uma mulher cujos textos começam... Existem vestígios de textos escritos dela desde os 16 anos de idade. Portanto, ela nasceu para isto. Claramente nasceu para isto. E era uma observadora da natureza humana. E teve sorte de ter nascido no seio desta família. Numa família onde dava essas condições, promovia uma certa cultura, uma certa educação. E deixava a escrever. E deixava a escrever, pronto. Não acho que ela tivesse sido uma mulher feliz. E sempre morreu aos 41. Morreu aos 41. Sempre achei que ela era um bocadinho ema. Sempre achei que ela era um bocadinho isto de pôr e tirar na vida dos outros. Uma espécie de governanta. Uma espécie de alcoviteira no bom sentido, vá. Não é? Alcoviteira vicentina. As alcoviteiras mas pronto, mas menos a raia miúda da alcoviteira vicentina, não é? Claro. Pronto, mais, Só um se fosse bocadinho com a irmã, mais com a sofisticada. Cassandra. E, dito Tinha uma irmã isto, chamada Cassandra extraordinária. que também não Nunca casou. E mais ficaram velha. as duas, mais velha, e ficaram as duas a viver juntinhas da Silva e a observar o mundo. E é O muito resto engraçado. eram homens. O resto Eram 8. Aliás, o homens, único 8 retrato que há dela irmãos. é desenhado pela Cassandra e posto depois feio como a Noite em dos óleo. Trovões. Deixem-me já dizer-vos que a senhora era feia como a Noite dos Trovões. Não, Ou talvez era feia no retrato. ou talvez se calhar o a autor irmã do para se retrato não fosse vingar. capaz Mas talvez não O tivesse... sentimento autora, dominante não era foi? sonhar casar-se e projetou isso nos livros, só pode. É preciso dizer também que o Orgulho e Preconceito, que tem sido trabalhado muito pela BBC, eu acho que eles vão na segunda série que fazem sobre o Orgulho e Preconceito. Eu vi uma E são sempre séries absolutamente maravilhosas, porque a BBC faz isto muitíssimo bem e não temos como. O Orgulho e Preconceito uma série boa é uma frase que a Jane Austen retira do romance Cecília, da Frances Burney. E ninguém sabe quem é Frances Burney e nós não vamos fazer um programa sobre ela e os meus 3 minutos devem estar Quem no sabe? fim. Pronto, mas é uma autora contemporânea, digamos assim, da Jane Austen e de quem ela gostava bastante, e como ela tinha uma ampla biblioteca, recorria muito a diferentes leituras. Lia mais homens do que lia mulheres, normal, as mulheres ainda estavam muito no sótão, mas esta mulher escreveu uma coisa que se chama Cecília, não está traduzida em português, e é daí que ela rouba a frase Orgulho e Preconceito. Ou, enfim, a expressão. Não é a frase. Olha, Daniela, Sim, Rita viste Ferro. datas. É que eu tenho aqui 1775, nascimento, 1817, morte. Sendo assim, ela não morre com 41, como eu disse. Eu acho que ela adoece com 41, mas eu acho que por aqui, por estas Morreu contas, a 18 morre de julho aos de 1817. Pronto, 58 anos. Exatamente, é isso É que mesmo. estava a dizer mal. Eu acho que ela adoece como adoece. Mas olha que eu li que era 41 anos que ela morreu também. Eu Agora, também, quando eu é que ela também, mas nasceu? agora- Ela nasceu 1775. a 16 de dezembro de 1775, morreu a 18 de julho de 1817. É fazer as contas, minhas amigas. Já É fiz. fazer as Não contas. falamos do Mansfield Park. 30 Atenção, segundos. o Mansfield Park é um Isso. belíssimo livro, mesmo. E não posso dizer mais nada porque ela vai me bater e, portanto, vai. Isto é Pronto, minha e a grande Ela, Jane conclusão, Austen. e a grande Não, ela, conclusão Ana deste Daniela, programa é que é leiam Camilo leiam Peçanha, Camilo. leiam Jane Austen e, sobretudo, leiam férias. agora durante este verão que se Boas aproxima férias. E a passos largos. Colocamos Já- assim um ponto final nesta edição do programa A Páginas Tantas. Sim, Inês, fizeste contas, vamos a elas. Epá, eu sou muito má à matemática, mas a mim dá-me 42, acho que ela ainda não tinha chegado aos 42, portanto seria 41, de facto. De E as 1775 para suas últimas palavras 1817. são não quer nada mais que a morte. E com esta nos E assim vamos. colocamos um ponto final nesta edição Boa, do pois programa dá. A Páginas 41. Dá Tantas. 42. Pronto, 5 morreu para 7, novinha. 2. Esclarecido. Fiz a Está conta ao esclarecido. contrário. Está muito A difícil para Páginas terminar. Tantas regressa em setembro e até lá, até ao nosso regresso em setembro, poderá ouvir ou ouvir de novo este e outros programas em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook. Edição técnica, como sempre, de Ana Almeida Dias. Vai em cor, meninas. Boas férias! Boas a férias. todos, muitos banhos, muita felicidade e muito bom sexo.
Eu acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor Patrícia Reis. sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego, Inês Pedrosa. mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes, Rita Ferro. que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre, Ana Daniela Soares. um livro é maior do que a gente. A páginas tantas.